Oi! Hoje a gente vai decorar um bolo barril. Começo com aquela pré-camada de chantininho. Dessa vez eu já fiz a pré-camada com chantininho hidratado, tá, gente? Porque eu fiz uma quantidade grande. E aí eu tenho que passar nos recheios para preencher todos os buraquinhos e evitar dar aquela bolha. Depois que a gente cobre e espatula. Então vou passar bem entre os buraquinhos do recheio. Vou cobrir ele todinho para evitar que os farelos fiquem também atrapalhando na hora da gente decorar. O bom é que esse bolo é uma cor marrom e eu ainda vou pintar ele, vocês vão ver lá na frente, com um pouco de preto, então facilita. Agora, aquele processo da gente cobrir o bolinho todinho com chantininho, tá? Vocês podem reparar que dessa vez eu tô usando uma camada bem grossa de chantininho. Isso porque o bolo vai ter um formato de barril, então eu preciso ter uma camada mais grossa para me permitir trabalhar bem com a espátula sem chegar no bolo. As camadas estão bem grosseiras mesmo, tá? Mas reparem que eu não tô deixando espaço entre uma e outra para evitar dar bolha também, ok? Eu usei um corante marrom. E agora no meio eu vou colocar mais um pouco de chantininho, porque vocês vão ver o formato da espátula. E essa espátula ela precisa que tenha mais chantininho no meio. Vou começar alisando o topo. Esse bolo ele estava bem inclinado porque meu forno está torto, então eu tive que ajeitar o topo dele todo no chantininho. E agora eu vou pegar minha espátula. Vocês podem reparar que ela tem uma curvatura, tá? Para poder fazer esse efeito de barril. E aí eu vou preencher onde tá sem chantininho na parte de cima, com o que eu tirei um pouquinho ali do meio, tá? E vamos lá, de novo. A posição da espátula é a mesma, tá? Das outras espátulas, por mais que ela tenha curvatura, a posição que a gente usa é a mesma. Mais uma vez. E aí a gente vai até alisar o bolo e deixar ele com formato mesmo de barril, tá? Você achando que precisa tirar mais um pouquinho para deixar ele com mais formato, é só você passando a espátula um pouquinho mais inclinada para dentro que ela arranca um pouco do chantininho. Agora eu estou fazendo a quina do barril. Em cima, para dar um efeito de madeira também, eu estou passando um pincel. Eu vou fazer esse efeito já já nas laterais do bolo, tá? Ó, com a escovinha, eu vou vir na lateral e vou dando risquinhos em formato de madeira. Eu começo lá de baixo e vou até em cima com a escovinha para dar esse efeito aí de madeira, esse efeito rasgado da madeira. Eu achei que o efeito da escovinha ficou bem superficial a marcação. Aí eu vim para poder dar uma afundada nas marcas com o pincel, tá? Esse pincel é o pincel de silicone, mas se você tiver aquele pincel de cabeleireiro, ele tem umas cerdas mais firmes, então para fazer esse efeito ele é muito bom. Mas esse pincel de silicone você consegue dar um efeito bacana, vocês vão ver no final do vídeo. Com a régua eu marquei mais ou menos de 4 em 4 centímetros para eu poder ter noção de onde eu ia riscar, porque eu tenho um problema muito sério de distância, de noção de espaço. Então só para eu me guiar, não necessariamente eu preciso fazer naquela marcação. Vocês vão ver que vão ter linhas que vão sair mais irregulares, mas isso não é um problema porque o barril ele é de madeira, nem tudo dele, normalmente os barris, principalmente de vinho, são barris já antigos, então isso não vai influenciar, não tem que fazer tudo retinho, tá?
E aí eu pego um palito de churrasco e vou riscando ali mais ou menos na distância que eu marquei com a régua, tá? Vocês podem ver que são linhas bem irregulares mesmo, mas depois a gente vai dar um efeito nelas e vai ficar bem bacana. Fiz no bolo todinho. E aí eu vim com um aerógrafo com tinta líquida, corante líquido preto, tá? E eu vou fazer essa marcação preta em todas as linhas que eu fiz. Gente, se você não tiver um aerógrafo para fazer essa marcação preta, você pode fazer na bombinha, dá super certo. É só usar corante em pó com álcool de cereais ou cachaça, tá? Caninha da roça serve também, porque ela evapora depois. E aí você consegue dar com o efeito com a bombinha, você consegue dar esse efeito aí também. É mais difícil você fazer o efeito sombreado, que eu vou fazer depois, mas você consegue fazer essas marcações tranquilamente com a bombinha específica para confeitaria. E agora eu vou fazendo umas linhazinhas transversais para poder dar esse efeito mais fechadinho, tá? E vocês vão ver que depois esse preto ele vai dando ele perde um pouco essa pigmentação muito forte e dá aquele efeito mesmo de barril, por isso que eu tô reforçando. Passei um pouco em cima também, tá? Para poder dar aquele efeito de madeira mesmo. E como tava com marrom em cima, ele também vai dar uma pigmentada, mas vai mudar de cor um pouquinho. E dá um efeito de madeira. Vocês estão vendo como é que o efeito já aparece aí, com um tempozinho de descanso? Foi o tempo de eu preparar o chantilly preto para poder fazer essas bordinhas, né, do barril. E ele já deu uma mudada bem grande na cor. E aí eu resolvi fazer só 2 linhas. Normalmente os barris que o pessoal faz em bolo tem uma listrinha embaixo, em cima e no meio, mas eu optei por colocar o topo no meio, e aí eu fiz somente 2 listrinhas pretas. E agora eu vou vir com as miçangas, tá? Aquelas miçangas que a gente mesmo colore com pó para decoração, dourado, e tô colocando como se fossem os pregos do barril, para poder fazer uma decoração um pouco mais realista. E aí eu indico que você coloque com uma pinça, porque você evita, né, correr risco de botar o dedo no bolo. E essa posição do barril, como é uma espátula que ela coloca o bolo um pouquinho mais para dentro na base e em cima, na base para você acessar com a mão fica bem complicado, tá? Então deixe uma pinçazinha só para confeitaria, para você colocar topo, para você colocar esses detalhes que te ajudam muito. E aí é só a gente colocar na parte de cima, na parte de baixo, pegando as linhas, tá? Aí uma questão de paciência, mas a gente acaba. Olha como é que ficou com um efeito legal. Agora eu tô botando topo. Eu também utilizo muito a pinça para colocar meus topos, tá? Para evitar enfiar o dedo no bolo, que eu já fiz isso várias vezes. Então a pinça me permite afundar um pouquinho mais o topo e prender ele ali no chantilly. Eu sempre decoro os meus bolos com um dia de antecedência. Então eu coloco assim que eu acabo de fazer, porque depois o chantilly que eu trabalho ele fica bem estabilizado, eu não consigo grudar ali os topos. Então eu acabo de fazer, pego uma pinça, dou uma afundadinha e aí ele fica preso tranquilamente. E aí a gente vai colocar os complementos que foi pedido pelo cliente. A garrafa de vinho, que ele bebe todo dia um pouquinho, os barris e as rolhas de vinho.
para criar uma composição aí pro nosso barril. E aí, o que que você achou? Me conta aqui nos comentários.